Senhor presidente, de forma preliminar, nós estamos reiterando, ratificando, que não identificamos vícios no que concerne a técnica legislativa e a regimentalidade. Tampouco vislumbramos nesse parecer óbices à juridicidade. Igualmente, inexistem vícios formais, senadora Simone Tebet, incluindo de iniciativa o projeto que respeita a hierarquia das leis, não invadindo e não podendo invadir temas que estejam reservados ao texto constitucional. Muito se fala de que este projeto ou essa proposta subtrai, retira direitos das pessoas que trabalham na área urbana ou na área rural. E sabe bem, Vossa Excelência, na condição de professora de Direito Constitucional, que uma lei ordinária, ela não pode invadir aquilo que está reservado à Constituição Federal. Se assim o fizer, ou o fizesse, qualquer ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal tornaria letra morta todo esse esforço que está sendo feito para que possamos atualizar a legislação trabalhista, que foi concebida nos anos 40, tendo como inspiração a Carta de Lavoro, de origem fascista, de Benito Mussolini, num período em que o nosso país evoluía de uma estrutura absolutamente rural para o início da sua industrialização. E naquele momento, de fato, havia necessidade de nós protegermos as pessoas que migravam da área rural para a área industrial, porque isso conciliava, dialogava, senador Paulo Paim, com o início do processo industrial. Então, de preliminar, eu quero deixar claro essa questão, porque querem fazer, de certa forma, senhor presidente, alterar a lei da gravidade. É impossível fazer chover de baixo para cima. Sempre vai chover de cima para baixo. Lei ordinária não invade o que está reservado na Constituição Federal, e essa lei é uma legislação, é uma lei ordinária. Ainda oportuno ressaltar, conforme a Constituição, no inciso 1º do seu artigo 22, que compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho. Adicionalmente, conforme o caput do artigo 48, cabe a este Congresso Nacional, e ninguém mais do que o Congresso Nacional, dispor sobre todas as matérias de competência da União. Aliás, relembrar a previsão de tais dispositivos é conveniente em tempos de um extraordinário populismo judicial, um dos temas adereçados por esta reforma e que viola justamente os princípios constitucionais da legalidade, da separação dos poderes e da conformidade judicial. Feita essa preliminar, diante da riqueza deste debate e de controvérsias de caráter constitucional, suscitada pelos participantes das audiências públicas que realizamos, mas não apenas as contribuições que foram trazidas a esse debate pelas audiências públicas, também as mais de 200 de emendas de parlamentares, no sentido de aperfeiçoarmos o texto. O tema do trabalho é um tema caro à nossa Constituição. Ele está consagrado no seu artigo 7º, em seus 34 incisos, que elencam o direito das pessoas que trabalham na área urbana e na área rural. Mas não apenas aí, também no artigo 8º, que dedica ao direito coletivo do trabalho. Entendemos que o projeto em tela reserva e mantém todos os direitos das pessoas previstos nesses dispositivos e os amplia à medida que permite que mais trabalhadores possam deles usufruir. Por uma razão clara, senhoras e senhores senadores, aqueles que nos acompanham, o Brasil tem hoje 140 milhões de brasileiros, senador Cristóvão Buarque. 140 milhões de brasileiros, dados do DIEESE e do IBGE.
em idade laboral. Desses 140 milhões de brasileiros, senador Flecha, 50 milhões estão protegidos pelos fundamentos da Constituição Federal. Tem acesso à carteira de trabalho, tem acesso a benefícios de toda a ordem. Desses 140 milhões, 50 milhões são protegidos, 11 milhões são servidores públicos e 38 milhões são trabalhadores do setor privado. Mas existem, senador Fernando Bezerra, outros 90 milhões de brasileiros que não têm direito a ter acesso a uma carteira de trabalho. Esses são os verdadeiros precarizados do mercado de trabalho em nosso país, porque estão na informalidade, sem ter acesso a questões básicas e dignas, como, por exemplo, a carteira de trabalho, que é uma questão e uma preliminar. Esta proposta, ela dialoga, portanto, mantendo, senador Otto, os direitos que estão consagrados na Constituição Federal, porque não poderíamos nós aqui, por legislação ordinária, invadir o que está reservado no texto constitucional. Mas, além de manter todos aqueles direitos do artigo 7º, dos seus 34 incisos e do 8º, nós estamos criando condições para que 90 milhões de brasileiros que não foram ainda acolhidos nos 74 anos da CLT possam ter a oportunidade de serem acolhidos. Porque esta é uma proposta que, ao mesmo tempo, flexibiliza e faz uma leitura com a vida real, mas mantém a necessária proteção para as pessoas que trabalham na área urbana e trabalham na área rural. Quando afirmamos que respeitamos, por óbvio, e não poderia ser diferente, a hierarquia das leis, é para responder, me perdoem, a tola tese de que esta reforma ataca direitos constitucionais. Fosse esta a intenção, ela seria, por óbvio, um extraordinário tiro no pé, uma vez que, prontamente, a Corte Constitucional do nosso país, o Supremo Tribunal Federal, julgaria procedente a profusão de ações diretas de inconstitucionalidade que seriam impugnadas contra a norma. Esta narrativa é tão verossímil quanto a Batalha de Tararé, aquela que sabemos nós que nunca houve. Entretanto, o tema do trabalho está presente de maneira mais ampla na Constituição Federal, permeando uma série de outros artigos, e esta reforma trabalhista deve ser analisada também à luz deles, e não apenas do artigo 7º. Fundamentalmente, esta proposta se motiva por um específico princípio constitucional, o princípio, senador Paulo Rocha, da dignidade da pessoa humana. É sob esta perspectiva que devemos entender esta reforma, que intenciona que as pessoas realizem seu potencial e possam transformar seus sonhos em realidade, tendo o direito de prosperar na vida. Adicionalmente, avaliamos que a proposta vai ao encontro dos objetivos fundamentais da República elencados no artigo 2º, em especial do inciso 2º, de garantir o desenvolvimento nacional, e do inciso 3º, de erradicar a pobreza e a marginalização, assim como trabalhar para a redução das desigualdades sociais e regionais. Adicionalmente, ela está consoante com um dos mais importantes princípios da ordem econômica apresentados no inciso 8 do artigo 170, o princípio da busca do pleno emprego. Ao analisar o tema trabalhista diante do texto constitucional, não se pode olvidar também do disposto no artigo 193, senador Armando Monteiro, que enuncia que a ordem social tem como objetivo o bem-estar social e a justiça social, tendo, como sabe, o primado do trabalho. Outro princípio a ser recordado, frequentemente esquecido em análises como esta, é um dos princípios da ordem econômica previstos no artigo 170, inciso 5º, o da defesa do consumidor. Em especial, esta é uma proposta voltada a garantir um direito previsto no rol dos direitos sociais do artigo 6º, o direito ao trabalho.
Assim, a reforma trabalhista não deve ser entendida apenas como uma reforma que contempla os direitos do trabalhador, mas de maneira mais ampla, porque contempla o direito da pessoa humana, o direito a ter trabalho e a ser contemplado, a ser protegido por aquilo que está consagrado na Constituição Federal. Eu me refiro, por óbvio, a dados oficiais do DIEESE e do IBGE, em razão de termos 90 milhões de brasileiros que não são atendidos, que não são contemplados, que não estão protegidos pela CLT. Para discutir o PLC 38, esse que estamos em tela, a Constituição é essencial entender o espírito da regulação das relações de trabalho que entremeia a nossa Constituição e como ela alterou o modelo de regulação das relações trabalhistas em nosso país. Como ensinou o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, ao relatar o recurso extraordinário de número 590-415, a Carta de 1988, foi um marco ao fazer a transição de um modelo corporativo autoritário para um modelo justa-trabalhista de caráter mais autônomo e de caráter democrático. Assevera o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal, aspas, assim, se a rigorosa limitação da autonomia da vontade é a tônica no direito individual do trabalho e na legislação infraconstitucional anterior à Constituição de 88, o mesmo não ocorre no que respeita ao direito coletivo do trabalho ou às normas constitucionais atualmente em vigor. Afirmou ainda Sua Excelência o ministro Luiz Roberto Barroso. Afirmou ainda como seus fundamentos a cidadania, a dignidade humana, o pluralismo político e reconheceu uma série de direitos sociais que se prestam a assegurar condições materiais para a participação do cidadão no debate público. Segundo o eminente ministro em seu voto, o modelo mais autônomo e democrático é o modelo tipicamente usado em democracias consolidadas e defendidas inclusive pela Organização Internacional do Trabalho. São democracias em que há maior liberdade dos particulares em produzir as normas que regem suas relações de trabalho, especialmente por meio de acordos e convenções coletivas. Mais adiante, o ministro Luiz Roberto Barroso destaca que a Constituição é marco, transitando para este modelo, ao reconhecer os acordos e convenções coletivas como instrumentos legítimos de autocomposição e prevenção de conflitos, ao tornar explícita a possibilidade de seu uso e ao atribuir aos sindicatos a representação das categorias, impondo sua participação nas negociações coletivas. Observem, impondo sua participação nas negociações coletivas, senador Roberto Requião. Este é, aliás, um tema caro a esta reforma. Como discutiremos de maneira mais detida na análise de mérito da proposta, a proposição em tela tem como um de seus eixos centrais a prevalência do negociado sobre o legislado, com uma série de salvaguardas para contemplar a desigualdade de poder negocial entre empregador e empregados. Talvez a principal proteção se faz ao privilegiar justamente a negociação coletiva. Trata-se de uma reforma pautada pelo imperativo da flexibilização com proteção. Nesse sentido, é oportuno salientar que o entendimento deste projeto para a questão das negociações coletivas coaduna com aquele do Supremo Tribunal Federal, senhor presidente. Afirma Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes, em seu voto em medida cautelar, na arguição de descumprimento de preceito fundamental de número 323. Aspas. É preciso destacar, desde pronto, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tende a valorizar a autonomia coletiva da vontade e da autocomposição dos conflitos trabalhistas, nos termos do artigo 7º, 26 da Constituição Federal.
Rememoramos o conteúdo, portanto, do artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, senadora Vanessa Graziotti, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Inciso 26, o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Da mesma forma, o ilustre e saudoso ministro Teori Zavascki, ao relatar recurso extraordinário de número 895-759, reiterou, aspas, que esta Corte conferiu especial relevância ao princípio da autonomia da vontade no âmbito do direito coletivo do trabalho. A este respeito, é novamente tempestivo citar a argumentação de novo do ministro Luiz Roberto Barroso no recurso extraordinário 590-415. Aspas, afirma Sua Excelência o ministro da mais alta corte desse país. No âmbito do direito coletivo do trabalho, não se verifica a mesma situação de assimetria de poder presente nas relações individuais de trabalho. Como consequência, a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeito aos mesmos limites da autonomia individual. A Constituição de 88, em seu artigo 7º, 26, prestigiou a autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas, acompanhando a tendência não apenas nacional, mas mundial, ao crescente reconhecimento dos mecanismos de negociação coletiva. O reconhecimento, portanto, dos acordos e convenções coletivas permite que os trabalhadores contribuam para a formulação das normas que regerão a sua própria vida, independente, portanto, afirmo eu, da tutela do Estado. Na mesma ocasião, o ministro Gilmar Mendes se pronunciou no seu julgamento deste recurso extraordinário, enfatizando, aspas, é muito claro que o texto constitucional valoriza de forma enfática as convenções e os acordos coletivos. O ministro realça que texto está lavrado com esse enfoque no que diz respeito ao direito coletivo do trabalho, exemplificando o tratamento conferido pelo legislador constituinte à questão da jornada de trabalho nos incisos 8º, nos incisos, 13 e no inciso 14 do artigo 7º, que dão particular importância à negociação coletiva. Considerado pelo ministro particularmente ilustrativo da ênfase dada pela Constituição, as negociações é o disposto no inciso 6º, que garante a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo, aspas, afirma Sua Excelência o ministro. Veja-se que é uma cláusula de grande importância, mas o próprio Constituinte previu que pode haver uma situação em que, para a mantença do emprego, seria necessário uma negociação e que a vontade coletiva entre os trabalhadores e, no caso, o empregador, possa prevalecer. Podemos complementar a reflexão do ministro, elencando mais um conjunto e universo de decisões do Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Por certo, esse tema será enfrentado na Comissão de Constituição e Justiça. Mas fiz eu questão, porque jamais, em tempo algum, poderia, como relator, admitir que o meu relatório pudesse violar qualquer direito da pessoa que trabalha na área urbana ou que trabalha na área rural. Eu não me serviria a um papel como esse, muito pelo contrário. O que nós estamos assegurando aqui neste relatório é a manutenção, senador Garibaldi, de todas essas conquistas que estão asseguradas no texto constitucional e criando condição para que, com flexibilização e proteção, um conjunto de outros milhões de brasileiros possam ser integrados nesse mercado de trabalho, coisa que, infelizmente, a CLT, até os dias atuais, não conseguiu conferir. Será que vamos aguardar, senador Armando Monteiro, outros 74 anos, para escrevermos uma nova CLT, para incorporarmos esses 90 milhões de brasileiros, esses sim, precarizados por condições indignas de trabalho,
por não terem acesso a nenhum dos direitos fundamentais que estão consagrados na Constituição Federal. Portanto, senhor presidente, ao fazer esse pressuposto e essa análise preliminar, eu passo naturalmente a fazer uma breve análise agora sobre as questões econômicas, no que diz respeito à necessidade de nós incorporarmos melhor eficiência e dinâmica à economia brasileira. 20 milhões de brasileiros não têm acesso ao direito trabalhista mais básico, o direito ao emprego. Outros 35 milhões estão na informalidade, não podendo gozar dos direitos trabalhistas do artigo 7º e do artigo 8º da Constituição. Para estes brasileiros, com esse critério que estamos aqui analisando, desempregados ou informais, não existem direitos constitucionais como 13º, férias, fundo de garantia e tempo de serviço. Que fique muito claro que aqueles que se posicionam na condição de defender o trabalhador brasileiro, é bom que se diga, estão defendendo sim parte do trabalhador brasileiro, estão defendendo sim aqueles que têm carteira assinada, aqueles que têm benefícios, mas os precarizados, os tantos milhões de brasileiros que não são sindicalizados, esses não têm advogados, não tem quem possa defendê-los, porque são os desorganizados que estão mergulhados na mais complexa recessão e crise social que o nosso país viveu ao longo de toda a sua história republicana. Desprotegidos, portanto, de uma legislação que, ironicamente, é considerada protetora. Esses trabalhadores levam suas vidas à mercê dos riscos que atingem a atividade laboral. Para essa massa de 55 milhões de brasileiros, por esse critério, não há proteção para o risco do desemprego, seja porque, se desempregados, já exauriram as condições para receber o seguro-desemprego, se informais, dele tampouco têm direito. Em caso de acidente ou de incapacidade temporária, esses milhões de brasileiros, desalentados ou informais do nosso país, não possuem direito ao auxílio-doença. Se a incapacidade for pior, permanente, não farão jus à aposentadoria por invalidez, por estarem trabalhando na informalidade. Se falecerem, não poderão deixar pensão por morte para seus familiares. Se engravidarem, milhões de mulheres brasileiras não terão direito sequer à licença maternidade ou ao salário maternidade, que é uma conquista da sociedade brasileira e das mulheres brasileiras. Os dados oficiais de desemprego e informalidade são avassaladores. Impressionam por mostrar como parcela tão expressiva da população brasileira vive de maneira tão precária. E impressionam também pela incapacidade de sensibilizar tantos membros da nossa elite política, jurídica e até empresarial, defensores da manutenção, para que tudo fique como está, que possui naturalmente uma glacial indiferença ao drama desses milhões de brasileiros que não têm acesso a nenhum desses benefícios, sejam pecuniários ou mesmo sociais. Analisemos brevemente esses números. A força de trabalho no Brasil soma em 2017 103 milhões de pessoas, segundo o PNAD. Esta força de trabalho inclui a população empregada e a população desempregada. Desde setembro de 2016, no entanto, o IBGE trouxe dados ainda mais preocupantes sobre o nosso mercado de trabalho, que passaram a computar nas estatísticas oficiais a chamada força de trabalho potencial. Essas eram pessoas até então invisíveis, muito embora vivam situações críticas. Estes são pessoas, seres humanos, trabalhadores, desalentados, aqueles que estão dispostos a aceitar um emprego, mas não procuram um no mês de referência das pesquisas amostrais. São um símbolo do fracasso do funcionamento do nosso mercado de trabalho, porque, de certa forma, são tão desempregados que nem mais desempregados são considerados.
e as estatísticas apontam que já passam de 6 milhões esses brasileiros desalentados. Com quase 40% de trabalhadores informais em nosso país, senador Roberto Requião, isso quer dizer que apenas cerca de 55 milhões de brasileiros ocupados possuem algum grau de formalização e proteção. Dessa forma, concluímos nosso raciocínio. Temos outros 55 milhões de brasileiros excluídos da proteção da CLT, seja porque não possuem carteira de trabalho, seja porque não possuem emprego, seja porque não possuem mais sequer nem ânimo de buscar uma oportunidade para, com seu esforço, levarem dignidade para suas famílias. Esta é, portanto, uma reforma que dialoga com o conjunto da pessoa, aqueles que estão no mercado formal e aqueles que estão buscando proteção. Esta é uma reforma para o conjunto da sociedade, para manter as conquistas e direito daqueles que possuem emprego formal e para os demais 55 milhões que vivem em insegurança, sem saber como pagar as contas do próximo mês, que não são representados pelos grupos de interesse, que não sensibilizam os defensores do populismo judicial ou de normas arcaicas no mercado e nas leis do trabalho. O Congresso Nacional, por certo, precisa olhar também para estes brasileiros que estão precarizados. O Parlamento tem de ser sentinela também desta metade muda da força de trabalho. Afinal, não existe, até aqui que saiba, Sindicato Nacional de Desempregados ou Federação Brasileira dos Trabalhadores que já desistiram de procurar emprego. A legislação trabalhista e a jurisprudência trabalhista podem ser muito boas e são para a manutenção daqueles que estão incluídos. O Congresso Nacional tem que olhar para o conjunto da sociedade, preservando os direitos e conquistas dos incluídos, mas tendo cuidado também para com os excluídos, os precarizados, que não têm acesso a esses benefícios e a essas proteções. São eles, a meu juízo, os verdadeiros precarizados da nossa sociedade. Tampouco podemos concordar com o argumento que parte desses excluídos, as pessoas informais que trabalham no mercado informal, têm parcialmente acesso aos seus direitos porque podem, em algum momento, acionar a Justiça do Trabalho e buscar reparação. Trata-se de um argumento cruel, que minimiza o sofrimento dos informais, das pessoas que trabalham no mercado informal e busca apenas justificar o funcionamento de uma estrutura desfuncional e as vantagens daqueles que dela se beneficiam mais. Porém, todos os dados gerais sobre desemprego, informalidade e desalento não constam dessa história. Esses dados agregados não retratam adequadamente a situação dos grupos mais vulneráveis da sociedade brasileira. Segundo o IBGE, em 2016, a taxa de desemprego das mulheres foi 30% maior que a dos homens. A taxa de desemprego dos jovens é mais que o dobro da taxa de desemprego do conjunto da população. Entre os negros, a taxa de desemprego é 50% maior do que entre os brancos. No Nordeste, o desemprego é quase 90% maior do que no Sul. Ainda de acordo com a pesquisa do IPEA, o desemprego é 10 vezes maior entre os 10% mais pobres do que entre os 10% mais ricos. É uma estatística perversa. Os pobres são os mais suscetíveis à desocupação e também são os que mais sofrem com os efeitos dela. Ao contrário do rico, quando desempregado, o pobre não possui patrimônio ou mesmo reserva para consumir, não tem acesso a crédito e, em geral, está conectado em redes de pessoas em situação semelhante. Essencial salientar que a precariedade do nosso mercado de trabalho vitimiza especialmente as crianças. Sabemos que em nosso país
A pobreza está desproporcionalmente concentrada nelas. Se entre os idosos apenas 10% encontram-se no extrato mais pobre da população, mais de 30% dessas crianças nele estão. Evidentemente que essas crianças não vivem sozinhas. Vivem predominantemente em famílias em que a mãe e o pai têm acesso deficiente ao mercado de trabalho. Buscar soluções para o problema do desemprego não é, porém, apenas um desafio econômico e social, mas um imperativo ético e moral. Desemprego não significa apenas menos renda, segurança e conforto para as famílias brasileiras, como ensinou o trabalho pioneiro da psicóloga austro-inglesa Mary Jaroda. Desemprego também significa privação. Significa privação estando associado à identidade, ao convívio social e ao senso de propósito de um indivíduo. Deve o Congresso Nacional, portanto, virar as costas a essas pessoas, a essa realidade do dia a dia de carne e osso da população brasileira, das pessoas brasileiras? Não é evidente que as leis que regem as relações do trabalho no Brasil estão alienadas a essa realidade por protegerem parte importante e relevante da sociedade, mas não reconhecerem que parte mais relevante ainda não conta com qualquer tipo de proteção? É esse o espírito dos objetivos fundamentais da República? O futuro, senhoras e senhores senadores, o futuro é o que estamos fazendo aqui e agora. E o futuro é aprovar uma reforma trabalhista para criar no mercado de trabalho, ou para criar um mercado de trabalho que funcione para todos e não para parte, que gere oportunidade para todos e que permita que brasileiros e brasileiras realizam todo o seu potencial e possam ter direito à prosperidade. Eu vou repetir, senhor presidente. Ou vamos esperar mais 74 anos para mudarmos essa legislação? Ilustrativamente, no 1º de maio de 43, em que a CLT foi decretada pelo regime autoritário de Vargas, a capa da Folha da Manhã noticiava batalhas da Segunda Guerra Mundial na Tunísia e um dos patrocinadores anunciava aos leitores na capa um novo serviço, o eletrochoque. O mundo mudou, o Brasil mudou, e cabe ao Congresso Nacional e aos representantes democraticamente eleitos pela população brasileira aprimorar, sim, uma legislação esgotada, anacrônica, imposta por um regime autoritário. Não fomos capazes, ao longo de décadas, de incluir um conjunto de brasileiros. Não podemos ter medo do novo. Existem caminhos alternativos ao que trilhamos até aqui. Não temos de ter receio em olhar para democracias que deram certo, que edificaram economias inclusivas, que buscaram outros caminhos. O mundo já enfrenta esse problema com êxito há décadas. Agora, é justamente o momento de nós criarmos este conjunto de diretrizes, de alternativas que vão contribuir para a inclusão no mercado de trabalho. Então, senhor presidente, eu vou seguindo aqui fazendo um conjunto de fundamentações em relação à realidade do mercado de trabalho, mas não deixo de tecer aqui algumas palavras relacionadas a uma coisa muito importante para a economia brasileira, que diz respeito à produtividade do capital humano brasileiro. Nesse debate, não podemos nos esquecer de um outro indicador essencial do mercado de trabalho que determina o crescimento econômico de qualquer país: a produtividade. Este indicador está estagnado há décadas no Brasil e assim esteve mesmo num período dourado do nosso mercado de trabalho. Esta é uma observação importante para muitos críticos desta reforma, que defendem que o mercado de trabalho funcionou muito bem nos anos 2000 e até antes da crise, com a legislação trabalhista e o populismo judicial operando de maneira como operam hoje. Na verdade, não funcionou bem. Apesar de um desemprego mais baixo, convivemos com indicadores débeis de informalidade, de produtividade e de rotatividade. Mesmo nesses períodos,
como chamamos a época de pleno emprego. Aliás, em se tratando de rotatividade no boom, no ano de 2013, segundo o DIEESE, a taxa de rotatividade líquida foi de 43%. É uma taxa cronicamente alta, estrutural, que expõe uma realidade conhecida. Os vínculos de trabalho no Brasil duram muito menos do que em outros países, estimulados em parte pela rigidez da nossa legislação trabalhista. Ninguém investe em um contrato de trabalho que deve durar tão pouco. Podemos em qualificação, em produtividade, em relações de trabalho pouco cooperativas. Quem mais perde na prática é a pessoa que trabalha, que fica menos capacitada para suas ocupações futuras, com sérias limitações ao crescimento da sua renda. Assim, é fundamental observar que o crescimento da produtividade deve ser uma agenda permanente do Congresso brasileiro, voltado para o destinatário principal, a pessoa que trabalha. Longe de ser apenas um jargão, um termo técnico e abstrato de economias, a produtividade representa a capacidade que o trabalhador terá de gerar renda para sua família, prevendo-a com conforto e segurança. Segundo os economistas Fábio Jambiasi e Alexandre Schwartzman, nosso problema nesta seara é tão grave que o crescimento da produtividade deveria se tornar uma obsessão nacional. Mesmo acadêmicos de orientação heterodoxa reconhecem que o caminho para o desenvolvimento passa pelo estratégico aumento da produtividade no trabalho. De acordo com o pesquisador do IPEA, Gabriel Skeff, em estudo de 2012, a taxa de crescimento anual da produtividade entre 2000 e 2009, considerado por muitos um bom momento do mercado de trabalho, foi de apenas 1%. Na indústria em especial, a de transformação, o crescimento médio chegou a ser negativo nesse período em que todos consideram de pleno emprego. Por sua vez, economistas como o Tiago Miguel, da UFRJ e do BNDES, e Tiago Moraes, da UFRJ, mostram em estudos de 2014 que o crescimento da produtividade do trabalho no Brasil entre 95 e 2009 ficou muitíssimo abaixo do crescimento de países emergentes, em especial a China, e até mesmo abaixo de economias maduras, em especial a dos Estados Unidos. Ou seja, o Brasil está ficando para trás, ou o Brasil ficou para trás no quesito produtividade. Diversos outros autores e estudos mostram situação semelhante, como os presentes em coletâneas recentes feitas pela Academia Brasileira, entre elas a organizada pelo consultor legislativo Luiz Ricardo Cavalcante e a economista do IPEA Fernando Denig, de 2014. Um país com esses indicadores de produtividade de trabalho e com larga parcela de sua elite e opinião pública considerando-os satisfatórios, não será um país que conseguirá alcançar seus objetivos nacionais de garantia do desenvolvimento nacional. Outro importante argumento a ser combatido, vocalizado em especial pelos juristas do Ministério Público do Trabalho e pela Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, é de que não há evidências empíricas de que reformas trabalhistas gerem emprego ou melhore o desempenho do mercado de trabalho. O assunto, de fato, é complexo. Mas negar a existência de uma ampla literatura embasando esta reforma é, no mínimo, uma postura obscurantista. O artigo seminal nesse sentido é do economista russo-americano Andrei Sheffer, atualmente o economista mais citado na Academia Mundial, segundo o índice REPEC. Com seus coautores no estudo A Regulação do Trabalho de 2003, ele conclui, com base na legislação de diversos países e utilizando avançadas técnicas econométricas, que a rigidez das leis trabalhistas tem um efeito alto e deletério no nível de emprego e no crescimento econômico. Concluíram também que uma regulação pesada das relações do trabalho está associado a uma economia informal maior, a uma baixa taxa de participação na força de trabalho e ao alto desemprego, atingindo especialmente os mais jovens.
Assinam esse estudo também um conjunto de outros economistas. De 2003 para cá, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, outros estudos internacionais se basearam nesta pesquisa seminal, ampliando ou minimizando suas conclusões. Um amplo apanhado do estado da arte dessa literatura foi feito pelo sociólogo e professor da USP, José Pastore, que recebemos em audiência pública em 10 de maio. Entrar nos detalhes dessa extensa literatura, evidentemente, foge ao propósito deste relatório, mas negar a existência de evidências a respeito dos efeitos da rigidez do mercado de trabalho no desemprego e no crescimento não é algo que pode ser feito de maneira panfletária, como foi feito no debate desta reforma, justamente por grupos tidos como esclarecidos e que deveriam qualificar melhor a discussão. Em especial, nos chama a atenção a insistência, ao longo da tramitação desta proposta, de usar como exemplo, por exemplo, a reforma trabalhista na Espanha, que seria, segundo esses selecionados por membros do Ministério Público e de outras entidades, evidências de que a reforma trabalhista não gera emprego. Trata-se de um caso emblemático, tanto por ter sido muito usado ao longo da tramitação, quanto pelo fato da Espanha, como o Brasil, ter escolhido promover uma reforma para contornar a grave situação do mercado do trabalho. Encaremos, portanto, o desafio de entrar neste debate de maneira séria. A reforma trabalhista na Espanha, tão cantada em verso e prosa aqui nesta comissão, a reforma trabalhista da Espanha data de 2012. Em estudos já de 14, os economistas da Universidade de Toronto e da Universidade Carlos III de Madrid identificaram importantes efeitos positivos, professor e senador Cristóvão Buarque, da reforma no total de empregos e de 3,5%, assim como na rotatividade. Com técnicas estatísticas, aliás, o senador Fernando Bezerra trouxe também detalhado estudo de um professor de Pernambuco, detalhando modelos matemáticos, dando conta da capacidade dessa reforma impactar positivamente na geração de empregos, o economista Alexandre Rantes. Com técnicas estatísticas e dados de mais de 2.000 empresas espanholas, pode-se considerar a conclusão uma conclusão científica e não panfletária. Os pesquisadores defendem que a reforma espanhola foi tímida e fosse mais ousada, teria também um relevante impacto no crescimento da produtividade. No mesmo sentido, seguindo a publicação de 14 da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a reforma trabalhista da Espanha conseguiu, em apenas 2 anos, aumentar as contratações, reduzir a duração do desemprego e minimizar o dualismo do mercado de trabalho, que é tão crítico em nosso país. Uma série, portanto, de outras evidências empíricas e publicadas em relação à reforma trabalhista espanhola existem, e elas não ratificam o posicionamento radical dos críticos da atual reforma que estamos em curso, que usaram insistentemente o modelo da Espanha para exemplificarem o insucesso de um aperfeiçoamento tão necessário como esse. Outro exemplo muito usado pelos críticos se refere às leis trabalhistas na França. É tempestivo citar publicação de 17 de maio de 2017 entre professores de economia de diversas universidades mundiais, inclusive agraciados com um prêmio Nobel de Economia, sobre os efeitos esperados da reforma trabalhista na França. A pesquisa é do painel de especialistas do Fórum de Iniciativa de Mercados Globais da Universidade de Chicago. 85% desses mesmos especialistas consideravam que a reforma traria ganhos de produtividade e apenas 5% discordaram. 72% desses mesmos especialistas consideram que traria redução do desemprego e apenas 3% discordavam. Assim, são incompreensíveis as afirmações categóricas apresentadas em audiências públicas e em manifestações escritas de que a experiência de outros países em reformar a regulação que regem as leis do trabalho não trouxe ganhos para a pessoa, como, por exemplo, a redução do desemprego
ou de que não existem evidências nesse sentido. O tema é complexo, é verdade, e merece ampla reflexão, mas não deveria ter sido tratado de maneira tão rudimentar e tão, acho eu até mesmo, irresponsável quando se faz uma análise seletiva e não do conjunto das evidências científicas que estão evidenciadas ou que estão publicadas em órgão absolutamente de elevada reputação. É mais pacífica ainda a visão de outros economistas com relação a uma pesquisa feita pelo Instituto de Economia do Trabalho, que fica na Suíça. Eles publicaram em 2012 um índice de rigidez da legislação trabalhista baseado em impressionantes 144 países, senador Armando Monteiro. Uma instituição que fez uma avaliação detida da rigidez trabalhista em todos esses países. O indicador sintetiza o tratamento dessa legislação para itens como a existência de modalidades alternativas de contrato, como o contrato intermitente, o custo de contratar um trabalhador, o custo e os processos para desligamento e a jornada anual. Nesta comparação, o Brasil, entre 144 países, ocupa a posição de 132º, com uma das legislações mais rígidas do mundo. Piores do que o Brasil, em rigidez na sua legislação trabalhista, estão países como Rússia, Moçambique, Ucrânia, Camorês, Venezuela, Panamá, Angola e Bielorrússia. Já entre os países com legislação trabalhista com proteção mais flexível, estão países como Japão, Nova Zelândia, Estados Unidos, Hong Kong, Canadá, Singapura e tantos outros. É como se nós pudéssemos fazer a opção em que grupo desses países nós queremos nos incluir. No grupo dos países que conseguiram a tão desejada prosperidade compartilhada ou no grupo dos países que mergulharam a sua sociedade num verdadeiro ambiente de desintegração. Evidente que a comparação internacional para a rigidez da legislação trabalhista não deve isoladamente basear uma reforma como aqui analisada. Esse índice deve ser analisado em conjunto com outros dados do mercado de trabalho. Como contra-exemplo, a Holanda tem uma das legislações trabalhistas mais rígidas do mundo, e o Suriname, uma das melhores e mais flexíveis. O nosso problema é que no Brasil também são preocupantes os dados do desemprego, da informalidade, do desalento, da rotatividade e da produtividade. A comparação com o resto do mundo evidencia, portanto, que algo está errado. Por essa perspectiva, é pertinente analisar esta reforma sob o ângulo das publicações do Banco Mundial e do Instituto de Economia do Trabalho, assinado por diversos professores. Eles tratam do desafio de desenhar a legislação que regula o mercado de trabalho em países emergentes. Recente, numa discussão no Reino Unido, em que fez parte o senador Armando Monteiro, disse lá o ministro Barroso: será que o mundo está errado e nós estamos certos? O Brasil tem 3% dos trabalhadores do mundo e 98% das ações trabalhistas. A OCDE, juntando toda a OCDE, o Brasil produz por ano o dobro das ações trabalhistas que a OCDE produz nas suas relações de trabalho. A pergunta que fica é a seguinte: o mundo está errado e nós estamos certos. O mundo não está prosperando e nós estamos no caminho equivocado. Chegou o momento de fazermos uma crítica sobre a coragem que precisamos ter para enfrentar esses paradigmas, que foram importantíssimas conquistas para o trabalhador brasileiro, num Brasil que não existe mais. E esta proposta, ela não apenas enfrenta a necessidade de nós incluirmos trabalhadores, mas ela cria condição para que, de fato, o trabalhador brasileiro possa ser mais competitivo e nós possamos melhorar a nossa condição de inserção nos mercados globais.
Portanto, senhor presidente, eu faço aqui um conjunto de fundamentações que me levam à conclusão de que não é o momento de nós nos acovardarmos. O momento é do debate, é do enfrentamento. E eu estou seguro que este aperfeiçoamento, as leis trabalhistas em nosso país, elas mantêm direitos e ela cria condição para a inclusão. Entretanto, senhor presidente, há um tema muito polêmico e diz respeito à forma que nós estamos caminhando a algumas questões que nós poderíamos ter vetado em nosso relatório. E se esses vetos fossem acompanhados da maioria das senhoras e dos senhores senadores, que podem definir sobre isso, porque nós estamos numa casa coletiva e numa casa plural. Se esses vetos forem incorporados ao nosso relatório, e esse for o entendimento dos senadores, este projeto volta para ser debatido na Câmara dos Deputados, porque o nosso sistema é um sistema bicameral. Esse processo iniciou-se lá. Se esses vetos forem incorporados no projeto, e esse for o entendimento, esse processo volta para a Câmara. Diante da necessidade de irmos adiante, surgiu a possibilidade de um entendimento institucional para que alguns vetos, senador Paulo Paim, possam ser consignados pelo presidente da República, e não apenas esses vetos, também a edição de medida provisória regulamentando e criando critérios para a chamada jornada intermitente. Quais são esses pontos? Porque são pontos que foram largamente discutidos ao longo das muitas horas de audiências públicas que nós fizemos aqui nessa comissão e até mesmo no plenário. Primeiro, a questão da gestante e lactante em ambiente de trabalho. Emenda, inclusive, da senadora Simone Tebet e do senador Fernando Bezerra. A proposta que veio da Câmara, ela flexibiliza regras, de modo que a gestante e a lactante possam trabalhar, sim, em local insalubre. A minha posição como relator é proibir que a mulher lactante e gestante possa trabalhar em local insalubre, preservando a vida de alguém que essa mulher carrega no seu ventre. Este veto, e seria importante que o líder do governo pudesse se pronunciar em relação a esses e alguns pontos, porque foram pontos aqui trazidos por diversos senadores. E este é um tema que foi trazido e que nós resolvemos incorporar em nosso relatório por entendermos a procedência e a legitimidade dessa matéria que foi trazida pelo senador Fernando Bezerra e pela senadora Simone Tebet. Uma outra questão é o chamado serviço extraordinário... Só os dois apresentaram emendas nesse sentido? Perdão, além da senadora Simone Tebet e do senador Fernando Bezerra Coelho, outros senadores apresentaram emendas. Eu agradeço a intervenção de Vossa Excelência, cobrando paternidade para uma emenda que não apenas o senador Fernando Bezerra, a senadora Simone, mas também outros senadores, como é o caso do senador José Pimentel, da senadora Vanessa Graziotin. Senadora, estou citando Vossa Excelência na condição de autora de uma dessas emendas importantes que eu acolhi por entender meritório a recomendação de Vossa Excelência. De igual forma, o senador Paulo Paim, de igual forma, a senadora Lúcia Vânia, de igual forma, a senadora Cátia Abreu. Enfim, esses são as senadoras e senadores que apresentaram questões relativas a esse ponto. De igual forma, também foi muito debatido aqui uma questão que me parece essencial. A mulher, pela sua condição própria, entre a jornada normal, senador Lindenberg, eu vi Vossa Excelência abordar esse tema, e a jornada extraordinária, a hora extra, a mulher, por sua condição, tinha direito a 15 minutos de descanso. A Câmara subtraiu esse direito. Nós estamos recolocando esse direito para dar condição à mulher dela manter
esses 15 minutos de descanso entre a jornada normal e a jornada extra. Mas o senhor não recoloca no texto, né? O senhor sugere que o governo edite a medida provisória. Senador, não vale nada. Senador. Eu quero crer. Eu vou pedir novamente, toda a vida, peço a palavra que eu darei com o maior prazer. Há pouco nós fizemos um acordo aqui que não foi necessário assinatura, nem de Vossa Excelência, nem de minha parte. Fizemos um acordo verbal e eu quero crer que o acordo é para ser cumprido. Há um acordo institucional e aqueles que representam o governo nessa casa estarão se posicionando com relação a esse acordo. Isto passa a ser, portanto, um compromisso público, institucional. Pode ser em nome da casa. Não pode ser em nome da casa. Por favor. Por favor, senadora, por favor, senadora. Dá um cheque em branco para esse governo que está aí. Eu estou preocupado na condição de relator. Eu estou preocupado na condição de relator, entendendo o mérito dessas boas iniciativas, de acolhê-los, porque acho que são aperfeiçoamentos adequados. De minha parte, eu tenho fé e confiança que esses acordos serão cumpridos. Nós estamos pedindo um veto a um tema que me parece muito caro e que foi debatido aqui por diversos senadores, e diversos desses senadores apresentaram emendas, inclusive o senador Paulo Paim, o senador Humberto Costa, o senador Lindenberg Farias, alguns desses senadores, o senador Zé Pimentel, o senador Otto Alencar, que diz respeito a acordo individual para a jornada de 12 por 36. E me permite que eu faça um esclarecimento para desmistificar uma falsa verdade. Muito se falou de que esse relatório, ele preconizava que o trabalhador, em lugar de uma jornada diária de 8 horas, ele teria ou estaria obrigado a uma jornada diária de 12 horas, sem hora extra. Isto é falso. Isto é falso. A verdade é que súmula do TST já admite, em casos específicos, a jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Isso é muito comum em algumas áreas específicas, isso não é regra, isso é exceção. Mas por acordo coletivo, é isso que consagra a legislação vigente. A Câmara resolveu aprovar que este acordo não precisa ser coletivo, e sim individual. Eu também estou acordando que o governo estará vetando e que, portanto, este acordo das jornadas de 12 por 36 não será individual e será coletivo para que haja paridade nessas negociações entre as partes. Agora, a jornada de 12 por 36 não é invenção desse relatório. Isso já existe como exceção e já existe por acordo coletivo entre as partes. Também estamos trabalhando a construção de um acordo, e eu espero que o governo possa se manifestar oficialmente sobre isso, sobre a questão da jornada intermitente, que foi trazida pelo senador Cristóvão Buarque, pela senadora Cátia Abreu, pelo senador Humberto Costa, pelo senador Lindenberg Farias, pelo senador José Pimentel, pelo senador Paulo Paim e pela eminente senadora Vanessa Graziotin, que se eu não citá-la, ela vai brigar comigo, e eu vou citá-la, então, para ela não brigar comigo. Essas senhoras e senhores senadores solicitaram uma atenção especial à jornada intermitente, e nós também concordamos que, da forma com que veio, está muito genérico, está muito aberto também. A jornada intermitente é algo específico que precisa ter regras muito claras em determinados segmentos da economia. O governo está comprometido em vetar este artigo e editar uma medida provisória que será debatida pelo Congresso brasileiro, senador Pimentel, regulando ou regulamentando com clareza esta questão, que é uma questão muito importante e que dialoga com uma realidade do nosso dia a dia. Existem atividades econômicas que têm um tipo de demanda de segunda a quinta-feira e que tem outro tipo de demanda de sexta, sábado e domingo. A Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares, Hotéis, Restaurantes e Assemelhados, afirma
que a regulamentação da jornada intermitente com critérios, aliás, é bom que se diga, que esta é uma prática admitida mundo afora há décadas. Há décadas a jornada intermitente é admitida mundo afora. Portanto, esses segmentos, especificamente das áreas de serviço e comércio, são segmentos que, em razão da sua demanda semanal intensa em alguns dias, eles poderiam contratar com critérios. E nós estamos propondo o veto para que o governo possa, de fato, editar uma medida provisória regulamentando com detalhe a questão da jornada intermitente, que pode ser uma importante oportunidade para o nosso país, à medida em que deu certo em muitos países, está dando certo em muitos países, por que não daria certo no nosso Brasil se nós fizermos uma redação com um conteúdo que possa estar bem detalhado quais são os limites. E por fim, senador Paulo Paim, eu quero chamar a atenção de Vossa Excelência, porque, em que pese as nossas divergências de opinião, mas eu preciso considerar que Vossa Excelência foi presente nesse debate do princípio ao fim. E Vossa Excelência trouxe preocupações nas suas manifestações, e uma delas foi com a chamada Comissão de Representantes dos Trabalhadores nas fábricas com mais de 200 empregados. Nós estamos mantendo essa negociação nos sindicatos. Nós achamos que essas negociações precisam ser feitas pelos sindicatos e essa comissão na fábrica enfraquece uma negociação coletiva que está na origem daquilo que nós estamos defendendo e nós estamos pedindo também o veto desta proposta e eu tenho a confirmação do governo de que nós estaremos mantendo as coisas como estão. Ou seja, a negociação coletiva ela tem que se dar entre o empreendedor, empregador e entre o empreendedor, trabalhador, através dos acordos coletivos. Então, nós estamos pedindo o veto dessa matéria que eu acho que cria um gargalo, um quebra-mola nessa relação que eu, sinceramente, não acho viável e merecedor. De igual forma, nós estamos também trabalhando a chamada negociação do intervalo intrajornada. Muito se falou aqui, muitos senadores falaram sobre esse tema. Hoje, o trabalhador, senador Paulo Paim, Vossa Excelência, se valendo da sua experiência pessoal, do tempo em que trabalhou no chão de fábrica, Vossa Excelência trouxe a sua experiência pessoal. E a sua experiência pessoal é que esse tempo de 1 hora para almoçar, ele é mínimo, ele é digno. Reduzir esse tempo para meia hora é criar situações, como disse Vossa Excelência, que não sabia se daria tempo para sair do seu turno para chegar no refeitório. Ou mesmo o direito do trabalhador fazer a sua cesta, ou mesmo o direito dele fazer um contato com a sua família, enfim, nós estamos também pedindo esse veto e mantendo 1 hora mínima de trabalho para as pessoas. Então, esses são vetos que eu estou convicto de que o governo os fará. Até porque nós teremos debates nas comissões de assuntos sociais, na comissão de justiça, e na comissão de justiça o líder do governo é o relator. E eu tenho a palavra do líder de que ele estará consignando em seu relatório, inclusive, todas essas questões que foram debatidas aqui na Comissão de Assuntos Econômicos e outras mais que podem ser discutidas na Comissão de Assuntos Sociais. Portanto, nós estamos mantendo o mínimo de 1 hora para que a pessoa trabalhadora, seja homem ou mulher, possa dispor, como é hoje, a intrajornada. Dessa forma, senhor presidente, agradecendo a tolerância de Vossa Excelência, eu quero agradecer o tempo, porque, na verdade, foram muitos debates, foram muitas audiências públicas. Eu acho que deveria ter enfrentado essas questões. Antes de encerrar o nosso relatório, ao longo desse processo em que estava relatando, outras emendas foram protocoladas na mesa. E nós estamos, portanto, rejeitando as emendas de número 224 e 233, apresentadas também nesta manhã, cujo conteúdo já foi analisado e enfrentado em nosso relatório. Ficam, portanto, rejeitadas as minhas emendas. Ficam, portanto, rejeitadas todas as emendas apresentadas ao PLC de número 38 de 2007. Essas emendas 2017. De hoje, eu pergunto de Vossa Excelência. São essas, senhor presidente, as minhas convicções, e é em nome dessas convicções que eu estou submetendo
o meu relatório às senhoras e aos senhores senadores e aos brasileiros que, por certo, estão participando ativamente deste que é um debate muito importante para o presente e para o futuro do